Então, bom dia, professora, bom dia, colegas. A nossa Bom dia. apresentação de hoje vai ser sobre a obra Manhã Submersa, do Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira. Pode passar, por favor, colega. Então, nesse trabalho, a gente vai dar um mini enquadramento histórico do tempo da obra, também vai falar um pouquinho da vida do autor. A gente vai também fazer um resumo da obra e depois falar um pouco sobre a construção desse romance, tanto os personagens, quanto o narrador, quanto o espaço em que ele se passa. E por último, a gente vai tratar sobre um pouco do existencialismo e otimismo que é pertinente à obra. E por último, comentar como é o espaço no cinema, assim, rapidamente. Então, na época em que a obra foi escrita, Portugal vivia numa ditadura, né, que durou entre 1933 e 74, o salazarismo. Então, e nessa época, frequentemente, quem morava na aldeia e não tinha condições sociais e nem dinheiro, ia para os seminários para virar padre e assim poder melhorar a condição financeira e também os status sociais, tanto do próprio menino quanto da família. Isso acontecia bastante. Agora a gente vai tratar um pouco sobre o próximo tema com a nossa colega. Então, vou falar um pouquinho assim do autor antes da gente falar um pouco mais da obra. Então, o Virgílio Ferreira nasceu em Gouveia, em 1916, e durante a vida dele, ele foi escritor e professor, né? Ele teve uma origem assim, razoavelmente humilde. Os pais dele se mudaram para a América do Norte quando ele ainda era pequeno, e ele foi criado basicamente pelos irmãos mais velhos. E como é de esperar, essa experiência acaba afetando a escrita dele, né? Inclusive um livro que eu não cheguei a ler, né? Não tive tempo, mas que parece lidar um pouco mais com esse assunto, é o Nítido Nulo, que ele fala um pouco sobre essa questão de... parecia assim uma coisa assim, se sentir um pouco abandonado por causa dos pais, se era importante os pais, não era importante. Ele não era personagem do livro, claro, mas era afetado assim por essa questão. Ele passou a adolescência aí num seminário, né, que com certeza influenciou o livro que a gente está falando, dos 12 aos 18. Ele termina o curso inicial e entra para a Faculdade de Letras de Coimbra, e nessa época ele já escrevia, mas parecia que ele não publicava muito. Mas ele escrevia poesias, escrevia romance, depois escreveu ensaios, né? E eventualmente ele escreveu por vários anos assim um diário, acho que era Contra a Corrente, ele chegou a publicar por muitos anos, assim, não foi até o final da vida dele, mas por muitos anos, uma década mais ou menos. Ainda aí falando da vida dele, como eu falei, ele era professor e escritor, ele escreve lecionando durante a vida, inclusive ele se casa com uma professora, né, ficaram juntos até o final da vida dele. E acho que um colega vai falar um pouco mais sobre isso, mencionar de novo, mas em 1980 veio uma adaptação do Manhã Submersa, que é o livro que a gente vai falar, pro cinema, e eu achei que uma das coisas mais interessantes é que ele mesmo interpreta um dos papéis principais, né? Uma coisa que eu achei bem curiosa. E durante a carreira dele, ele foi ganhando prêmios e coisas notórias, digamos assim, né? E eu listei ali alguns. Ele foi eleito para a Academia de Ciências de Lisboa, recebeu o Prêmio Camões, que né, na área de literatura é uma grande coisa, né? E também 2 graus honoríficos do governo português, um quando ele era um pouco mais novo, depois quando ele era um pouco mais velho. E coloquei no slide anterior que ele faleceu em 1996. E em 1997 foi criado o Prêmio Virgílio Ferreira, como é de esperar da área da literatura, né? E é para literatura em língua portuguesa. Eu fui dar uma fuçada ali nas pessoas que ganharam o prêmio, digamos assim, e por mais que não seja assim especificamente para pessoas
de cidadania portuguesa, né, portuguesas, a grande maioria das pessoas que ganharam eram portuguesas. Mas nos últimos anos, eu lembro se foi 2017 ou 2019, pode ser até outro ano, mas um ano assim, no tanto, uma brasileira, uma mulher brasileira, ganhou. Infelizmente, agora eu não lembro o nome dela, mas ela ganhou esse prêmio. E acho que era isso de interessante, eu passo o bastão para o próximo colega. Agora eu vou fazer um breve resumo da obra. Tem algumas partes, tem alguns trechos que eu vou ler que eu acho legal para a gente conseguir entender um pouquinho mais. Então, pode passar. Na verdade, só botei tópicos para eu conseguir explicar melhor a obra. Então, Manhã Submersa é principalmente sobre a história de Antônio dos Santos Lopes, que, como foi citado anteriormente, na época, as famílias que não tinham condições acabavam mandando um dos filhos para os seminários, e nesse caso foi exatamente isso que aconteceu. Inclusive, durante muito tempo, toda a família tinha que um filho ir para o seminário, o outro servia ao exército, e aí tu tinha a família completa. E aí, no caso, foi isso. Então, ele foi tanto por causa da família dele, como também por causa dos patrões da família dele, que são bem importantes. A Dona Efigênia, que é a patroa, ela aparece muitas vezes na história, e ela tem um peso muito importante por ela ter isso de, tipo, ele precisa ir, porque aí ele vai ser alguém, e aí ele vai poder sentar na mesa com os mais velhos, os adultos. Então tem, tipo, muito essa pressão, tanto da família dele, quanto também da patroa. Então não foi uma escolha ele querer ir, foi tipo, ele foi obrigado a ir. Então, desde o início, ele já não é muito satisfeito com essa ideia, mas ele vai porque, enfim, ele não tem muitas escolhas sobre. Obviamente que chegando lá, as aulas são muito rígidas, ele se sente um pouco triste em relação àquilo, porque é muita pressão em cima do que a gente não entende direito qual a idade dele ali no início, depois a gente pega que ele tem ali uns 11 anos por aí. Então, tem muito essa pressão, ele fica muito. Como é que eu posso dizer? É muito novo, porque, tipo, ele vai para um lugar completamente longe, ele não conhece ninguém, ele faz ali pequenos amigos no trem de ida para o seminário, mas ainda assim é tudo muito novo, então é muita informação para uma, querendo ou não, para uma criança, né? Aí, logo no início, ele faz um amigo que vai durar o livro inteiro, que é o Gaudêncio. E aí, logo nos primeiros dias, num recreio, o Gaudêncio fala que está muito triste, que ele quer abandonar o seminário, porque aquilo não é para ele, justamente por toda a pressão e por tudo aquilo ser muito rígido e muito fora dos que eles estavam acostumados de trabalhar na casa da patroa e etc. Então rola aí esse momento em que ele quer abandonar e ele fala, não, não vai ficar tudo bem. Meio que dá um apoio, aí chega um padre, meio que desconversa e eles têm que fazer outra coisa. Aí, justamente por essas aulas muito rígidas, existe tipo uma competição não só de gramática, mas sobre várias coisas que são importantes dentro do seminário. E aí, então, é criado tipo um exército, é literalmente essas palavras que eles usam. Então, todos os alunos são separados em dois grandes grupos. E aí, eles ficam fazendo competições sobre quem sabe mais. E aí, cada vez que tu sabe mais, tu sobe dentro dessa hierarquia que é criada lá dentro. Isso, de novo, traz todo aquele peso de que tu tem que saber, tu tem que ser melhor que os outros. Então, isso também fica ali dentro, tipo, daquela pressão que era uma coisa que ele nunca quis, e aí fica mais uma coisa martelando em cima dele sobre isso. Pode passar. Aí, como eu tinha comentado, vem muito essa angústia, esse sentimento negativo sobre ele não querer estar lá, mas ele ter que estar lá. Até que vem as suas primeiras férias. Então, ali tá ao contrário, era para ser primeiras férias depois de casa mantida. E aí, quando ele vai para casa pela primeira vez, ele acha que ele vai poder voltar, ficar tranquilo como ele era, só fazendo as obrigações e tal. Mas não, a Dona Efigênia, que é a patroa dele, já no primeiro dia acorda ele cedo, manda ele para a igreja que tem perto para falar com o padre, para fazer as orações e não sei o que. Então, mesmo longe do seminário, a Dona Efigênia, que é a patroa dele, continua mantendo ele nessas rotinas de fazer orações e rezas e não sei o que era uma coisa que ele achou que ia se livrar nesse tempo de férias, e na verdade não, porque de novo vem a pressão de que não, porque tu vai ajudar tua família, e vem a mãe dizendo que ele precisa daquilo, porque ele vai ser alguém, não sei o que e tal. Então sempre continua, sempre
nesse mesmo ciclo, assim, de tipo, tu tem que ficar porque vai ser melhor, vai ser bom pra tua família e tudo mais. Então, essas primeiras férias são um pouco dramáticas, porque ele foi muito com uma ideia e acabou que não foi isso, ele continuou com essa rotina. Aí, então, ele volta das férias e aí, já no primeiro momento, tem uma ausência de alguns seminaristas que deserdaram, que não voltaram, são 2. E um deles é um dos meninos que ele conhece, que é o... Como é que é o nome dele? Peraí que eu tenho anotado. É o Gama. Então, o Gama e um outro rapaz não aparecem na volta, e aí fica tudo o que aconteceu, não sei o que, aí do nada surge um fogo numa parte do seminário, e aí vão lá apagar, e aí fica todo mundo nessa pressão, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eles recebem cartas de ameaça dizendo que vão fazer isso de novo, ficam atentos, e aí de novo vem mais um ataque, e aí depois descobrem que era o Gama com um outro seminarista, que botaram fogo no seminário. E aí eles foram descobertos, e aí eles voltaram para o seminário só para ser expulsos, e aí fica aquela coisa tipo, nossa, eles estão sendo expulsos do seminário, meu Deus, que horror, seria melhor se eles só tivessem fugido, não sei o quê. Então, de novo, volta aquela pressão de tipo, como é a relação dele com o seminário, e tipo, eu quero sair, mas olha que horror que está acontecendo com eles, porque eles quiseram sair. Então fica um pouco nisso, até que chega a belíssima puberdade. E aí vem toda aquela coisa de adolescente, tipo, tá querendo descobrir o corpo, e aí vem os padres dizendo que não pode, não sei o quê. Inclusive tem um trecho muito bom que eu quero ler aqui, que é quando ele tá nessa situação angustiante de não saber o que fazer, por ser um início de adolescente. E aí o padre diz assim, ó, rezar para afastar os maus pensamentos. Nada de mãos no bolso, nada de encosto, procuro posições incômodas quando preciso, mas fora da cama sendo possível. De qualquer modo, nunca se encostar ao corpo, ocupar os espíritos com os estudos ou os pensamentos piedosos, não dormir de roupa chegada, usar ciroulas folgadas. Então, tudo tipo dando dicas de como passar por essa situação de puberdade e tal. Então, ele fica nesse constrangimento de, tipo, não saber o que está acontecendo. Aí, depois, a gente tem a segunda férias, digamos assim, que é quando é a Páscoa. E aí, lá na Páscoa, ele tem... não é bem tio, mas é um doutor que ele frequenta a casa dele e que ele é muito chato, assim, porque ele fica cobrando ele e como é que estão as notas? E aí ele vai falar e ele corta ele. Então, tipo, ele nunca consegue se posicionar perante esse homem, que aparentemente é o único homem, tirando os padres presentes na família dele. Então, é uma situação meio constrangedora. Também tem as filhas da dona Efigênia, quer dizer, uma das filhas que é a Mariazinha e a Carolina, e aí como tem aquela questão da puberdade, fica aquilo tipo um jogo de olhares, mas não pode, aí a dona Efigênia xinga, que uma outra fica perguntando quando é que ele vai fazer as orações, não é para tu saber, então fica uma situação meio constrangedora e chata, e é aquela coisa, ele quer sair do seminário porque ele não aguenta ficar lá, só quando ele vai para casa é tão chato quanto, porque fica pressando a dona Efigênia, aí vem esse tio que não é tio, que é o doutor... Cadê? Eu anotei o nome dele. Não vou lembrar. Aqui, o doutor Alberto. Então fica todo... Ele nunca consegue se sentir 100% confortável em nenhum lugar desde a primeira vez que ele foi pro seminário, né? Pode passar. Aí, assim que ele volta... Isso deixando claro, o livro ele não é literal em questão aos tempos. Né? Tipo, ele foi uma vez, voltou. Ele dá alguns saltos temporais. Então... Quando ele briga com o Taborda por causa de um aluno mais novo, já passou 1 ou 2 anos, mais ou menos. E é quando é a primeira vez que ele, de fato, recebe uma grande punição. Deixa eu catar aqui que eu marquei. Acho que tá aqui. Peraí. Aqui. É quando ele recebe uma grande punição por ter batido no Taborda. E aí ele, obviamente, é obrigado a pedir desculpa pro Taborda. E ele recebe a palmatória nas 2 mãos e também precisa ficar 1 hora de joelhos. Então, para ele, até ele comenta assim, tem uma trecho aqui, ó.
Ajoelhei todo inteiro, as mãos caíram-me ao lado do corpo, e ali fiquei exposto às injúrias dos outros de mim. Algum tempo depois, já todos tinham esquecido e revolviam as folhas de seus livros nas carteiras, mas de vez em quando desciam ainda sobre mim olhares silenciosos e compassivos do padre Alves. Então, o padre que deu essas chibatadas, ele sentia que ainda tinha uma questão, porque ele tinha ganho medalhas de bom comportamento, essas coisas assim que tinha lá. Então, ele ter batido num colega a ponto do colega sangrar e tal, que ele até fala que fica com sangue sujo nas minhas mãos e tal, foi uma coisa muito fora do esperado sobre ele. Então, até o padre fica com o Antônio, tipo, putz, tu não é assim, que decepção, sabe? Então, mais uma vez, pesa isso sobre ele. Aí, depois tem umas novas férias, e aí ele avisa, não é bem férias, né, mas eles vão fazer um seminário não, um retiro. E aí, nesse tempo que ele vai fazer esse retiro, ele passa ali uns dias na casa da mãe, e aí ele avisa que ele quer largar, porque ele não aguenta mais, que ele não tem vocação, isso não é para ele. E aí a mãe dele diz que não, porque ele é um futuro bom para ele, porque ele tem que ficar, ele não pode sair e tudo mais. E aí, de novo, a pressão dele não querer sair. Ele não se confortável naquilo, ele vê que ele não tem vocação e mesmo assim ele tem que ficar. Depois disso vem um parágrafo que eu acho muito bonitinho, que fala muito sobre a amizade dele com o Gaudêncio. E não sei o que se ele quiser fugir para casa da família dele, ele pode fugir. Então é bonitinho porque a gente conhece um pouco do Gaudêncio ao longo da história, mas é meio que quase que um capítulo, os capítulos são curtos, né? Só para falar meio sobre a relação dos dois, sabe? E aí é muito bonitinho ele vê que no Gaudêncio ele encontra um lugar de tranquilidade, é o único lugar que ele se sente confortável, de ele poder falar as coisas que ele sente, dele poder ser quem ele é. E até ele questiona um pouco porque o Gaudêncio, ele traz questionamentos que ele nunca tinha pensado, tipo, tá, mas Deus realmente existe? E se a gente tá aqui fazendo umas coisas que na verdade é para nada, ele fica tipo, ai, não fala isso é pecado. Então eles ambos se sentem muito confortáveis para falar qualquer coisa, e é muito legal ele ver que um tem no outro uma confiança de eles poderem ser sinceros um com os outros em relação a qualquer coisa, inclusive até questionar a existência de Deus, e eles estão no seminário, então é muito contraditório os seminaristas estarem questionando aí a presença de Deus. Mas aí, infelizmente, acontece uma epidemia dentro do seminário e muitos seminaristas acabam ficando doentes, inclusive ele e o Gaudêncio, mas o Gaudêncio vem a falecer. Então, ele fica muito triste, inclusive os padres não queriam deixar ele ir no cemitério, no enterro do Gaudêncio, mas ele insiste, ele consegue ir. E tem um trecho aqui que eu marquei sobre isso, que eu acho que fala um pouco, que é assim, ó, estou vivo ainda, estou vivo. Só o Gaudêncio morreu. Um apelo de esperança abriu de novo em mim, e curvou sobre todos os degraus da morte, e foi até lá, onde havia um sol, e vivos e acesos de alegria, e a verdade do sangue quente. Em breve, definitivamente, tudo acaba. 3 padres cantaram a missa, o Gaudêncio foi, enfim, porque justamente depois desse pequeno curto tempo que eles iam voltar desse retiro que eles fizeram, eles já tinham planejado que eles iam fugir, que eles iam embora, que eles iam viver a vida deles. Então foi tipo, ok, o Gaudêncio faleceu, ele não tá mais aqui, mas pela nossa amizade, por tudo que a gente passou, eu vou sair mesmo assim, não vou continuar no seminário, é isso. E aí é quando ele se de fato revolta com o seminário, mas não só por isso, sim quando uns dias depois da morte do Gaudêncio, aparece uma estátua em homenagem ao Gaudêncio, dizendo que ele era um seminarista impecável e que ele era bom para todos e que ele ia ser um excelente seminarista e depois ele ia ser excelente padre, sei lá o que fosse. E ele fica tipo, como assim? O cara estava até ontem questionando a existência de Deus e agora estão aqui idolatrando ele. Ele fica tipo revoltado de vez com tudo que aconteceu, sobre ele não achar mais que conhecia o Gaudêncio, que a princípio era o melhor amigo dele, e aí ele simplesmente abandona o seminário e vai embora E aí depois o último capítulo fala que já faz um tempo que eu abandonei o seminário,
com o Calhau, que era um cara que também trabalhava e vivia lá na patroa onde ele morava, e que ele disse que agora ele quer entender o que ele vai fazer, e aí ele termina o livro dizendo assim: por isso, nessa hora, lua em que escrevo, perdido no rumor diante da cidade, conforto-me pensar que não sei em que apelo invencível de vida e de harmonia, que não morreu desde as raízes da noite em que me cobriu. Então é meio que, tipo, me livrei de seminário, agora eu vou começar a minha vida e vou tocar as minhas coisas como tem que ser. E aí, acho que é isso em relação à obra. Não sei se algum colega quer fazer mais um comentário sobre, mas eu acho que é isso. Oi, essa é a minha parte, eu vou falar um pouco sobre os personagens. Eu não sei se tá legal aqui, eu tô pelo celular, tá ok? Ok. Tá. Enfim, eu vou falar um pouco sobre os personagens. Pode passar pro slide. Então, só uma prévia, que assim, todos os personagens que eu elenquei aqui meio que são secundários, assim, porque tudo no livro é narrado através da visão, assim, do olhar e pelos sentimentos do Antônio. Eu não vou me estender muito, assim, sobre a questão do narrador, porque vai ser falado mais pra frente, mas todos os personagens não são desenvolvidos em si, porque é tudo muito absorvido, assim, pelo olhar do Antônio. Vou falar, então, do Antônio, que ele é o narrador e o personagem. Ele vai falar que o nome de lei dele é Antônio dos Santos Lopes, mas o apelido dele é Antônio Borralho, que é uma referência ao romance anterior, Vagão J, do Virgílio, né? E, enfim, o Antônio, ele é esse narrador, ele mora em Lisboa, como já foi dito, e ele, como narrador, tem ali pelos seus 30 e poucos anos, só que, apesar de ele já se passar anos do que ele viveu no seminário, ele ainda transparece como um narrador ainda muito traumatizado pelas experiências que ele teve no seminário, tudo que ele viu, parece que ele ainda vê, tudo que ele sentiu, parece que ainda é um sentimento presente dentro dele. Então, ele vai falar, assim, do percurso dele, e ele transparece, assim, como um menino muito assustado e ansioso, e como ele vai falar, tudo para mim era estranho e ameaçador. Então, ele é, assim, como se fosse realmente um garotinho, assim, num ambiente que é estranho a ele, para onde ele foi contra a vontade, e tudo tem essa aura ameaçadora, assim, para ele. E, enfim, como ele foi contra a vontade, ele foi meio que, assim, servindo à vontade da patroa da família dele, que era uma senhora rica, beata, enfim, e ela meio que funcionava assim como uma madrinha rica, sabe? Como uma madrinha rica que meio que mexia os pauzinhos assim sobre a vida dele. E ela tinha esse desejo como se ela quisesse assim um padre particular. Então ela vai mandar ele junto assim com o padre do vilarejo para o seminário. E a mãe e os familiares, eles vão funcionar meio como representativos, assim, da classe de origem do Antônio, que é essa classe mais baixa, e que são, enfim, oprimidos pela miséria e tal. E eles acabam enxergando no Antônio como, assim, o escolhido para assim, ter uma educação de maior qualidade. Eles, enfim, são meio que iludidos, assim, pela educação do seminário, que, enfim, elevaria o status do Antônio, talvez, e ele poderia proteger, assim, a família, né? Então, é realmente são muito iludidos, assim. E, no fim, eles vão também ser parte daquela coisa do silêncio, assim, do Antônio,
que ele acaba se sentindo depois perdido até entre a família por ter ido ao seminário, e então ele não se encaixa em lugar nenhum mais, assim, nem na própria família. E dentro do seminário, enfim, tem vários personagens do seminário, entre padres, professores, assim, conselheiros, toda uma raia, assim, do seminário de personagens, só que o reitor, ele aparece como essa figura de maior dominância, assim, a figura que exerce o maior terror, assim, sobre Antônio, tanto é que ele é descrito como o símbolo mais perfeito do terror, como o terrorismo dele era puro silêncio. Ele fala que o reitor, ele não era conhecido, assim, por aplicar castigos nem nada, de ser um carrasco, mas ele tinha essa coisa da dominância, assim, essa coisa dominante assim, do próprio silêncio, assim, do próprio portar dele, assim, ele era alto e tal. Não era um homem alto, desculpa. Enfim. E no seminário, entre os amigos, assim, que ele fez, como já foi falado, o Gama e o Gaudêncio são os preponderantes, assim. E o Gama, ele vai funcionar como um personagem que inspira coragem, assim, no Antônio, porque ele vai revelar que ele não tem nenhuma vocação para o seminário e que ele tem essa coisa de desejo de revolta, assim. Tanto é que é ele quem vai colocar fogo no seminário e vai ser expulso dali, que é justamente a intenção dele. E ele vai falar que ele tinha uma inveja surda do amigo, porque ele conseguiu se livrar daquele claustro, assim, que era o seminário. Então, ele surge como uma figura inspiradora, assim, para o Antônio. E o Gaudêncio, também meio que nessa mesma linha, é um amigo fiel, assim, como já foi dito, eles confiavam para compartilhar dúvidas e questões existenciais, tipo, e se Deus não existe. E o Gaudêncio, ele acaba morrendo, e nessa morte dele, acaba proporcionando, assim, um despertar dentro do Antônio, que um despertar, assim, de uma vontade de viver e de se livrar de tudo aquilo. Então, assim, como já foi dito, todos os personagens meio que servem para avançar essa narrativa e a questão emocional do Antônio. Os personagens não são tão lapidados, assim. E eu coloquei o Dr. Alberto na lista de personagens justamente por causa do rumo que a narrativa segue. Ele é filho da patroa e é na festa dele que acontece o acidente, que ele acaba se mutilando e é nesse acontecimento que ele se livra do seminário, que é justamente assim a liberdade dele, como se funcionasse assim como uma castração, assim, ele se mutila e é por meio dessa violência extrema assim que ele consegue se livrar de todo aquele sofrimento, mas que, como já falei, ainda é um trauma que ele sente, que ele é muito vivo assim, o trauma dele, tanto é que ele demora muito para superar e, enfim, é mais ou menos isso. Tudo bem? Tá bom o áudio? Certo, então, tratar aqui do narrador, que meu colega passar ali, certo? Na obra, então, o narrador, ele é feito sempre em primeira pessoa e falado da visão do próprio Antônio, mas do futuro, já da sua maturidade, que olha para o passado, como já foi dito, enfim, e narra, segundo a sua infância e adolescência, certo? Descrevendo os pensamentos do personagem, juntamente com a ambientação em que ocorre ao redor dele. Isso traz ao livro uma semelhança com um livro de memórias, muitas vezes durante o livro. Juntamente com isso, o narrador também, às vezes, faz reflexões sobre o ambiente do Gaudêncio, também traz reflexões do Antônio, traz reflexões também do próprio Antônio, criança. Então a gente tem, durante a narração,
muitas vezes, esses enxertos de pensamentos do Antônio criança ou do Antônio maduro, intercalam com o narrador. Certo? E a narração também tem um cunho psicológico, pois ele não vai menos descrever o ambiente que ele passa, mas também, muitas vezes, dos sentimentos que o Antônio vai passar. E também foca, principalmente, nas questões psicológicas do livro, né? Não tanto na narração, assim, muito cronológica. Um salto também de tempo, pelo menos, mas para tentar mostrar esse avanço da própria visão do Antônio e do seu próprio processo de amadurecimento, né, no decorrer da história. Acredito que já é isso. Bom, então eu vou seguir e meio que vai encaixar com o que o Arthur falou, se eu não me engano, o Arthur, né? Sobre o narrador, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o tempo e o espaço em que essa história é construída. Pode passar, por favor. Vocês conseguem me ouvir bem ou tá muito baixo? Tá bom? Tá. Então aqui meio que eu retomei essa ideia, né, do tempo psicológico, né? Quando a gente vai classificar um tempo dentro de uma obra narrativa, a gente considera que então que o tempo ele é psicológico porque o narrador traz essa história por meio de lembranças. E aí, como foi comentado antes, tem esses saltos, assim, um momento, a gente tá lá quando ele foi para o seminário, daqui a pouco pula alguns anos. Então, a gente vai muito a partir do tempo do próprio narrador, que no caso aqui é o Antônio, né? Que é o nosso narrador personagem. Então, aqui esse tempo, né, essa volta, assim, vai trazer bem justamente essa época que ele foi para o seminário, que é, enfim, o enredo todo acontece em torno disso. E ele vai retomar, então, ele vai fazer uma mescla entre o presente e o passado também, porque ele faz alguns comentários com a visão dele de agora, bem entre aspas, sobre o que ocorreu, né, alguns acontecimentos dessa época do seminário. Pode passar. Então, aqui, isso em relação ao tempo, né? Em relação ao espaço, tem 3 espaços importantes aqui em que a história acontece, né? Tem a casa da mãe dele, que eu acho que é um espaço, assim, que menos aparece comparado à mansão da Dona Stefânia Seminário, né? Mas tem esse espaço da casa da mãe dele, que é o local de origem dele, que é um local que representa, então, essa classe social mais baixa, né? De extrema pobreza e tudo mais, de onde ele vem. O seminário, que é para onde ele vai na esperança de conseguir uma ascensão social, né? Tanto para ele quanto para a família dele. E a mansão da Dona Stefânia, que é esse lugar que ele vai para as férias, é o espaço que ele está ali como casa. No entanto, ele segue a mesma rotina, as mesmas regras e um pavor, que eu não sei se os colegas concordam comigo, que eu percebo que ele é um personagem que as coisas parecem que apavoram muito ele, assim. Daí tem muito até uma retomada quando ele vai descrever os espaços de sombra, de escuro, essas coisas que ele traz para descrever tanto a mansão da Dona Stefânia quanto o seminário, né? E tem um espaço que eu não coloquei aqui, mas logo que eu comecei a leitura me chamou a atenção, que eu não coloquei por espaço porque acho que a gente não poderia definir como, mas a questão do comboio, né, do trem, quando ele traz, parece que aquele espaço do trem, para mim, assim, né, a partir de uma interpretação minha agora, representa muito esse fluxo de consciência dele, ele tá ali, ele começa a pensar sobre os seminaristas que estão entrando lá no começo, né? Que entram no comboio, e ele também descreve o espaço em que ele está passando, assim, os lugares, né? A paisagem. Então, eu acho que a gente poderia considerar, assim, num primeiro momento, como um espaço importante, que é quando ele tem o primeiro contato com as pessoas que vão estar com ele no seminário, né? Enfim, nessa descrição de espaço, o que mais me chamou a atenção, pelo menos, foi essa ideia da escuridão e das sombras. E no seminário, principalmente, ele traz essa questão da escuridão do quarto em que ele fica. E quando ele finalmente recebe, né, quando clareia aquele espaço, ele percebe que é um espaço muito pequeno, que ele é muito pequeno para aquele espaço, desculpa. Então ele traz essa questão do escuro e da claridade. E outra coisa que marca no seminário, que é onde ele passa a maior parte do tempo, né, quando ele descreve a paisagem, ele deixa bem visível, né, na descrição a ideia de que ele está muito distante de todas as outras coisas.
tanto da mansão da Stefânia quanto da casa dele e tudo que poderia ser. Então, eles estão num lugar bem afastado, né? Então, sempre que ele traz, principalmente quando eles estão, não necessariamente dentro da igreja ou no quarto, ele traz descrições. Eu poderia ter trazido uma parte, né? Mas, enfim, ele traz descrições que mostram que ele está bem distante de tudo isso, né? O quanto ele está longe da casa dele, que ele sente muita falta, dos amigos, né? Da família dele. Então, eu acho que a descrição do espaço traz justamente essa coisa do pavor que ele tem sobre algumas coisas, do sentimento que ele tem em relação a essa nova fase da vida dele, e também sobre, para demonstrar, demarcar a distância que ele tá da vida antiga dele, né? Então, acho que o espaço aqui é bem demarcado nessa descrição, ele demarca bastante essas duas ideias. Eu não sei se algum dos colegas teve essa mesma impressão ou teve uma impressão diferente durante a leitura das descrições dos espaços, né? Mas, além disso, encaixaria, né, em algum momento aqui o comboio como um espaço importante dessa narrativa, né, justamente por, a partir da minha interpretação, representar esse fluxo de consciência, assim, porque ele vai mudando o pensamento dele, ele está pensando uma hora num colega que entrou, daqui a pouco ele já está pensando em outra coisa, ele já está com raiva porque ele não reage. Então, eu acho que o comboio, ele marca bem essa narrativa, assim, né, o caminho que a narrativa vai levando ao longo do texto. Eu acho que é isso, assim, da minha parte é isso. Não sei se alguém tem mais uma coisa para falar em relação a isso. Bom, então eu vou comentar agora sobre o existencialismo que está presente em toda a obra, né? Eu acho que o existencialismo é o que vai permear todas as questões que estão nesse livro, desde o narrador até o tempo e o espaço. Então, eu vou complementar algumas coisas que já foram faladas antes. Eu já queria pedir desculpa adiantado, porque eu geralmente não gosto de botar tanto texto nos slides, mas eu senti que para eu falar sobre essas coisas eu precisei ilustrar bastante. Então vai ter alguns textos aí. Mas, bom, para falar, então, desse existencialismo em Manhã Submersa, eu quis começar falando sobre o outro livro do Virgílio Ferreira, que é Vagão J, que a Júlia já mencionou antes. Mas, bom, no Vagão J, então, o que a gente vai ver é o neorrealismo do Virgílio Ferreira. E daí eu vou ler um trechinho de uma sinopse que eu peguei da internet. Eu não consegui achar um PDF do livro, então eu não consegui pegar citações ou pegar trechos do livro para mostrar aqui. Eu fiquei só com a sinopse, que eu já achei que serve para o que eu quero falar. Então, vou ler aqui. Vagão J, cuja origem do título é mantida em mistério até os últimos parágrafos do romance, é o romance neorrealista dos poucos que Virgílio Ferreira escreveu. É a história da família Borralho, família representativa do patamar mais baixo da escala social, numa vila rural no princípio do século XX. A obra transmite uma realidade sem qualquer encenação artificial da cruel forma de viver desses tempos, das assimetrias das classes sociais, dos padrões de comportamento e da psicologia individual e coletiva representativa desses tempos. Então, o que a gente vê em Vagão J é um livro que vai tratar de um grupo, de uma família, que é a família Borralho. E isso é muito representativo do neorrealismo, que é uma escrita engajada, assim. Eles têm todas aquelas funções políticas, eles são ligados ao marxismo, né? E eles são muito sintonizados com os problemas sociais, políticos e econômicos. Aí por isso que eles vão ter também a literatura neorrealista tem um objetivo assim de conscientização do leitor, conscientização social. É uma escrita de denúncia social. Mas bom, se eles querem conscientizar o leitor, a linguagem vai ter que ser voltada para o leitor. Então pensar o para quem se escreve é muito importante nessa questão do neorrealismo. E aí, por isso, eles vão usar uma linguagem mais simples, com uma mais fluência, para tentar se aproximar do mundo real. Então, também uma linguagem mais popular, digamos assim. E
também mais objetivo, uma linguagem mais objetiva, sem muitos lirismos, digamos assim. Bom, pode passar. E aí, para contrastar, então, com essa sinopse e falando do neorrealismo em Vagão J, daí eu peguei o prefácio de Manhã Submersa, que eu acho que o que o Virgílio Ferreira faz é genial, assim. O prefácio é escrito pelo Antônio Borralho, entre aspas, né? Porque o Antônio Borralho é um personagem que é um dos integrantes da família de Vagão J. E aí ele diz assim: para o fim de Vagão J, diz Virgílio Ferreira que talvez eu, Antônio Borralho, Antônio Santos Lopes, de lei, viesse um dia escrever a nossa história, nossa, da minha gente. E algum tempo, de fato, essa ideia tomou-me, mas acabei por desistir. No fim de contas, a história estava contada por outros, e não seria eu de certo que a iria contar melhor. Poucos anos vivi conscientemente a vida da minha família. E assim, para narrar, teria de imaginá-la, não através da memória, mas só do que julgasse que devia contar. 100 vezes, por isso resolvi escrevê-la, a história. 100 vezes desisti, até que um certo dia de dezembro batido a inverno e solidão, eu senti numa crise que ela estava, afinal, certa com tudo que tem voz de se ouvir. Certa em que, não sabia bem, mas sabia que se respondiam nela a noite da minha ira e a noite e fúria do mundo. Então a gente vê uma transição de uma escrita neorrealista engajada politicamente, que sai de contar a história de um grupo para uma história que se volta para o indivíduo. E se volta muito para o indivíduo, entra dentro do indivíduo. É muito, dá para perceber muito esse caminho. Peraí que eu vou tomar uma água, que eu tô ficando sem ar aqui. Começa a falar assim, eu esqueço de respirar. Tá, pode passar. Então eu tentei ilustrar aqui mais simples essa transição Vagão J, o neorrealismo, e Manhã Submersa está ali na última setinha, e não exatamente no existencialismo, porque alguns autores, alguns estudiosos vão dizer que Manhã Submersa é um romance de transição. Por que um romance de transição? Porque ele herda motivações político-sociais do neorrealismo, mas tem a condição humana como tema. Essas motivações político-sociais são referentes a essa relação dominador e dominado que é apresentado ao longo de todo o livro. Tem a igreja, que é a força dominadora, e o dominado, que vai ser o Antônio Borralho e os outros seminaristas. Eles vão estar sempre nessa condição. Mas não só nessas situações. Quando o Antônio Borralho ele volta para a vila, daí ele vai ter a Dona Estefânia lá, que vai ser uma força dominadora para ele, mas ele também vai ser visto como dominador para a família real dele. Quando ele vai jantar com eles, com a família real, que eu digo, a Dona Estefânia não é a mãe dele, mas tipo, adotou ele, e aí ele tem um certo contato com a família de sangue, realmente, dos Borralhos. Só que daí ali ninguém trata ele do mesmo jeito, ele é deixado de fora das conversas. Eles não querem incluir o Antônio nas conversas que eles têm. Então, por quê? Porque ele é visto agora como dominador também pela própria família. Então, essas relações de poder estão muito presentes no livro. E aí, bom, dá para dizer que é referente ao próprio sistema autoritário que tem em Portugal, né, que é o do salazarismo. Daí, por isso, vai herdar motivações políticos-sociais que são referentes ao neorrealismo, mas como é muito intimista, é muito focado na pessoa e na visão que ele tem do passado, das coisas, ele vai ter essa questão existencialista e a condição humana dele ao longo do livro. Tá, pode passar. Mas antes da gente falar um pouco melhor sobre o existencialismo dentro de Manhã Submersa em si, acho que daí então seria bom falar um pouco do próprio existencialismo.
E só queria fazer um comentário antes, que eu botei a foto de Sartre ali, mas ele não é o criador do existencialismo, já era uma coisa que existia, só que o Sartre foi quem tornou o existencialismo, assim, muito popular. Ele talvez seja o maior expoente dessa corrente filosófica, né? Então, por isso eu botei ali. E, bom, o que é o existencialismo, então? O existencialismo vai dizer que a nossa existência precede qualquer essência que a gente tem. Primeiro se existe e o restante é consequência. Então, por exemplo, a gente não tem nada pré-determinado antes. A própria liberdade, que é uma coisa que se fala muito no existencialismo, é uma consequência. A liberdade humana de escolher. A gente tem como escolher, mas antes a gente tem que existir, né? Para poder escolher e para poder ter essa liberdade. É uma que talvez o nosso ministro da Saúde não concorde, porque ele diz que a gente pode morrer para garantir a nossa liberdade, mas não faz sentido, né? Mas enfim, então o existencialismo vai dizer isso, a gente existe e depois a gente tem que ir em busca da nossa essência. Então essa busca da nossa essência é o que eu botei ali depois, cabe ao ser humano partir da sua subjetividade para se construir. O sujeito é o que ele próprio se faz ser. Então é isso, a gente existe e aí depois a gente começa a construir a nossa essência, quem a gente é. Francine? Não, peraí. Falta. Eu liguei sem querer, desculpa. Tá. Tranquilo. Então, mas a essência humana é constituída ao longo da nossa vivência. Não é uma coisa anterior. A gente não tem dom. Tu tem um dom de musical. Não, foi uma coisa construída. Não nasci assim. Então, ao longo da sua vivência, a partir da sua experiência no mundo e a partir das escolhas que a gente faz, né? O ser humano tem a liberdade de fazer escolhas e por isso ele vai, e a partir dessas escolhas vai fazer ações no mundo. Então a gente também tem a responsabilidade por essas ações. O ser humano não é livre de responsabilidade. Toda escolha que a gente faz vai gerar uma ação e isso tem as suas responsabilidades. Bom, eu tentei resumir. Eu não acabei ainda, tá? Eu tentei resumir tudo em um slide, o que é muito difícil, então eu estou tentando organizar meus pensamentos também. Mas, então, uma das coisas que o existencialismo deixa é que, na verdade, a gente só existe. E a gente não tem exatamente um sentido para a nossa vida. A gente existe. E aí, nessa busca para construir a nossa essência, que a gente vai tentar buscar um sentido para a nossa vida. Mas não é que esse sentido ele já exista. A gente que vai construir esse sentido, né? Tá, agora pode passar. Então, como o existencialismo deixa essa ideia de que o sentido da vida não existe e a gente tem que construir, acaba ficando muito esse sentimento de angústia, tipo, meu Deus, o sentido da vida não existe, e a gente começa a ficar angustiado. Então eu trouxe aqui uns temas que, depois de falar de tudo isso, tô começando a falar muito rápido também, trouxe aqui e a literatura, então o existencialismo e a literatura. Então, o que o existencialismo traz como temas possíveis de serem abordados na literatura? A liberdade de escolha, aquelas coisas ali. A contingência, que seria referente a contingente, que são coisas, o que pode acontecer, ou até o que poderia acontecer, caso eu tivesse feito outra escolha. Então, essas coisas duvidosas que a gente tem sobre, não sei, a própria angústia que eu acabei de falar, do tipo, eu só existo, não tenho um sentido para minha vida, mas eu vou criar esse sentido. A responsabilidade, a partir das escolhas que a gente faz, o compromisso,
a hostilidade dos outros e a morte, por fim. E, bom, isso aí, essa questão dos temas eu peguei num capítulo de um livro que eu achei, que o título era justamente o existencialismo e a literatura. O livro é The Bloomsbury Companion to Existentialism. E quando eu estava lendo, eu pensei, ele poderia muito bem estar falando de Manhã Submersa, porque todos esses temas estão lá. Mas, bom, daí, enfim, continuando. A partir do existencialismo, então, tudo passa pela subjetividade da pessoa que está... da pessoa, né? Então, a visão da realidade vai ser densa, vai ser confusa, porque envolve todos os pensamentos da pessoa, e vai ter muitas camadas, né? Nada vai ser objetivo como no surrealismo. Vai ter capacidade de interpretação. Então, a partir disso, essa visão da realidade exige que o indivíduo faça escolhas, que ele tome decisões e faça interpretações, das quais a verdade última não pode ser alcançada. Então, não existe uma verdade última, né? É uma coisa que vai sendo construída. O sentido, na literatura existencialista, o sentido das coisas vai sendo construído assim como o próprio indivíduo. O sentido das coisas não está ali, não vai ser encontrado ali, ele vai ser construído. E, por fim, então, a questão do existencialismo na literatura, uma das coisas que traz é esse narrador não confiável em primeira pessoa. Daí eu botei não confiável entre aspas, porque não é exatamente um narrador como Dom Casmurro, que a gente lê e parece que ele está falando a verdade, e a gente tem que fazer um exercício assim para perceber, nossa, ele pode estar mentindo para mim. Esse eu botaria o não confiável sem aspas. Mas no caso de Manhã Submersa, pelo menos, como é tão íntimo, tu sabe que ele pode estar falando uma história que não aconteceu exatamente como é, só que o que ele sente é muito confiável. O que ele está sentindo enquanto ele está narrando aquilo é uma coisa muito verídica. Então tem essa diferença, eu achei. E aí, por isso, a questão do não confiável eu botei entre aspas. Não sei se deu para entender, mas... Enfim, daí eu botei alguns exemplos, que é O Estrangeiro, do Camus, e aí eu vou ler a primeira frase do livro, que é: hoje minha mãe morreu, ou talvez ontem, não sei. Para mostrar esse narrador que, ele nem sabe o tempo, né? O tempo é uma coisa meio perdida, meio confusa. E O Sangue dos Outros, da Simone de Beauvoir, que ela vai começar o texto assim: quando ele abriu a porta, todos os olhos se voltaram para ele. O que você quer de mim? Ele perguntou. Então, essa é a primeira frase do livro e a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o nome do personagem. Todos os olhos se voltaram para ele. Quem é ele? A gente não tem nenhuma informação. Então, é sempre essa confusão da realidade, assim. E é engraçado... Não sei se eu estou falando demais, mas enfim. Vou falar. É engraçado que o Sartre tem uma história assim, que o Sartre ele repudiou um colega ficcionista, assim, que é o François Mauriac, por ele ter usado um narrador deus. E assim, negando a liberdade humana. O narrador deus nega a liberdade humana. Daí o Sartre fala: um romance é escrito por homens e para homens. Deus não é artista, e nem o senhor. Moriarty é. Muito... Não, tu fez isso, agora tu não é artista por fazer isso. Mas então, para mostrar justamente a questão do narrador em primeira pessoa ser muito importante para o existencialismo, para a literatura existencialista. E daí, vou ler mais uma coisinha. Que eu botei o início do prefácio de Manhã Submersa lá, que é o próprio Antônio Borralho escrevendo, e ele acaba assim, o prefácio: nada mais tenho a dizer. Lembrarei ainda, todavia, que se a minha narrativa divergir num ponto ou noutro do livro atrás referido, vagão J, sou eu
como é óbvio, quem está na razão. Então ele diz, podem ter coisas que estão diferentes de vagão J, mas eu vou estar certo. Para mostrar, então, essa diferença de visão das coisas, assim, né? Tá, pode passar. E daí eu trouxe alguns trechos do Manhã Submersa para ilustrar todos esses temas e todos esses temas que são trazidos pelo existencialismo. E, bom, o livro inteiro ele é feito desses trechos e vários temas se juntam em mesmos trechos, né? E então nesse primeiro eu botei a solidão, o espaço e a subjetividade, eu botei tudo junto, porque é um momento que ele está olhando pela janela e daí ele vê uma névoa e a partir dessa névoa ele começa a viajar, assim. Então ele diz, e eu pequeno ali, não, em pouco tempo os caminhos das serras, matas, os casais dispersos desfizeram-se em espaço, e eu, pequeno ali, dobrado sobre mim, sentia-me fascinado pela face do nevoeiro avançando assim sobre a terra. Cercado subitamente daquele silêncio grande, parecia-me, como não sei dizer, que eu estava só no mundo, e que de algum modo o crime dos meus companheiros, o desprezo da menina, os frios do meu inverno eram de um tempo muito antigo e ficavam para sempre sepultos no mar de névoa. Então eu quis trazer essa citação, complementando a questão do espaço e até do tempo que a Francine comentou, para falar que é tão subjetivo, é tão dentro do indivíduo, que o espaço e o tempo, eles se mesclam, eles não têm essa objetividade, né? Tudo passa pelos olhos e pela ideologia e pelas coisas que ele sente. E daí um nevoeiro, que seria um nevoeiro, vira uma coisa completamente com um sentido interno, assim, para ele. O espaço se mescla com a própria subjetividade dele, né? E isso acontece ao longo de todo o livro, com o tempo também. Às vezes a gente está lendo uma coisa e o tempo não encaixa exatamente. Tipo, pode ter passado pouco tempo, tipo, alguns segundos, só que na cabeça dele ele parece que passou, sei lá, horas, assim, sabe? Mas enfim. Tá, pode passar. Então, o próximo tópico que eu selecionei aqui é da questão de ser um romance memorialista, daí aquilo que eu falei de reviver os silêncios da infância, e daí aquilo que eu falei sobre a essência ser construída a partir das nossas experiências. Aqui aparece muito bem, porque ele está escrevendo 20 anos depois, então ele vai narrar todas as experiências que construíram quem ele é hoje no momento da escrita, né? Bom, essa questão dos silêncios está presente no livro inteiro. O livro é feito de silêncios, e só que tem vários tipos de silêncio, não é tudo mesmo, né? Mas, enfim, eu não vou ler essas duas, eu vou ler, acho que só a primeira, que é quando ele sai de férias pela primeira vez. Daí ele fala, quando transpus a porta do seminário, apeteceu-me brutalmente largar um berro de triunfo para os confins do meu medo, e a minha voz chegou à garganta e o meu gesto à ponta dos dedos. Mas uma força estranha vinda lá de trás, do grande casarão, de todos os pares de olhos, dos prefeitos ausentes, da minha submissão antiga, coalhou-me o desejo e a esperança de libertar. Então aqui a gente vê o silêncio provocado pelo medo. Ele está saindo do casarão e ele quer gritar, e ele está quase gritando, mas ele sente uma força vinda do seminário. E aquilo faz com que ele não grite. Então ele não consegue produzir som. E aí ele fica no silêncio. Então existe o silêncio do medo, o silêncio protetor, que é uma forma de defesa dele para sobreviver aos medos que ele sente também. E existe o silêncio opressivo dos padres. Então eu acho que foi a Ju que comentou sobre o reitor, né? O rei que ele descreve. O terrorismo dele era de puro silêncio. Então também existem vários silêncios e ele faz essa volta no passado para reviver
esses silêncios. E é tudo bem subjetivo, bem existencialista. São as experiências que ele teve que construíram a pessoa que ele é. Tá. Pode passar. Essa aqui é a penúltima, tá acabando já. Que é a hostilidade do outro e a violência do oprimido. Bom, eu falei que o silêncio, para mim, eu acho que todo mundo que lê sente que o silêncio é a coisa mais presente no livro, mas outra coisa que está muito presente, que eu diria que está quase junto com o silêncio, é a violência. E é uma violência, na maioria das vezes, também subjetiva, que vem desse Antônio Borralho de 20 anos depois. Porque não é uma violência que acontece no momento do passado, mas é uma violência que está dentro da cabeça dele. E daí eu peguei esse trecho que eu acho muito representativo, que diz assim: e quando na realidade o seu olhar me acometeu, o olhar do reitor, foi como se uma espada de fogo me entrasse pela boca, me trespassasse o ventre a fumegar. Então, presos todos em expectativa, o homem disparou. Quando é que esta casa de Deus se pôde considerar uma prisão? Metralhava-nos arrebatado. Faltou um ali. Desembestado de ira. Quando é que o sacerdócio se considerou uma violência? Cristo disse, o meu jugo é suave. Então a violência está na linguagem que ele usa. Uma espada de fogo me entrou pela boca. É quase físico, mas é muito subjetivo. Então o homem disparou, né? Disparar, uma coisa muito de arma, assim. E o melhor é a fala depois do reitor. Quando é que o sacerdócio considera uma violência? Então, no mesmo momento que ele está sendo muito violento nessa linguagem, na subjetividade dele, na forma como ele enxerga tudo, o reitor pergunta: gente, o sacerdócio não é violento, só que é muito violento. A gente vê essa contradição também no livro. E violento na forma, né, no autoritarismo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui. Eu acho que eu tinha, mas me fugiu agora. Sim. E o que eu senti é que essa violência é construída a partir da linguagem durante todo o livro, para culminar quando ele bate realmente no colega, no seminarista, que daí é a violência real, que aconteceu de verdade. Mas, enfim, o trauma de todas as coisas que aconteceram no passado geraram esse Antônio Borralho 20 anos depois. Com esse trauma, ele ainda tem esses pensamentos muito violentos e tal. Bom, pode passar. E aí, por fim, esse último slide, eu juro. O último tópico que eu escolhi para falar sobre o existencialismo em Manhã Submersa é a liberdade ou a falta de liberdade e a linguagem. O que eu acho genial aqui é que o Virgílio Ferreira, ele dá a linguagem para o Antônio Borralho, né? Que passa, primeiro ele é um integrante de uma família, e aí no prefácio de Manhã Submersa é quando se vê assim: o Antônio Borralho me deu a linguagem. Então ele passa a vida toda no silêncio, né, sem falar, e é quando ele começa a escrever, é quando ele sai, digamos, desse silêncio. É quando ele pega a linguagem para si, tá, agora eu vou usar a linguagem e revisitar todo o meu passado, revisitar esse silêncio que eu vivi durante toda a minha vida, para poder me conhecer e desdizer os silêncios, para poder quebrar isso e poder continuar minha vida a partir de agora. Então, a linguagem como forma de combater essa opressão que ele viveu. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. E aí, diferente... Não, vou falar isso depois. Então, a linguagem como forma de conhecer os silêncios e assim poder quebrar esses silêncios e continuar a vida dele. E daí isso é a escrita como instrumento de autognose. É uma palavra difícil, mas eu vou ler o que eu tenho escrito aqui sobre o que é autognose.
Através dela, o narrador descobre não só o seu próprio eu, como também o de sua pátria. Fala da questão que seria a questão do salazarismo e tal, mas aquilo que eu falei então de voltar para o passado para entender como ele viver as experiências, né, que é uma coisa importante para o existencialismo, entender como ele se formou, mas essa própria volta para o passado vai continuar construindo ele a partir daquele momento, construindo a essência dele. E aí, bom, por ser essa linguagem mais existencialista, introspectiva, ela vai estar cheio de lirismos e subjetividades, que já deu para ver em todos os trechos ali que eu li antes, e vai usar muito a descrição e o discurso figurado. Vai ser uma narrativa lírica que, comparado com o neorrealismo, é muito diferente. O neorrealismo tem a objetividade, a linguagem simples, a linguagem popular. E a literatura existencialista vai usar, então, vai, tipo, fugir disso. Não, vai ser uma linguagem complexa, densa, cheia de imagens, do discurso, figuras, da linguagem, cheia de subjetividade. Tudo passa pelo indivíduo, o próprio espaço, os objetos. E... Bom, eu acho que eu tô chegando ao fim. E aí, então, eu selecionei um trecho aqui, que é o fim do livro, os últimos parágrafos, para falar dessa libertação. Isso que eu queria falar. A liberdade do existencialismo, ele quebra os silêncios e daí ele consegue se libertar desses silêncios. Mas, bom, é que é uma coisa dolorosa de dizer, só que pro existencialismo, o Antônio Borralho, ele sempre teve liberdade. Ele sempre teve como fazer as escolhas. E em diversos momentos do livro a gente vê isso. Ele pode escolher sair do seminário, mas ele sofre tanta pressão que ele escolhe não sair. E ele fica anos nessa. Ano que vem eu saio, mas ele nunca sai. Então, pro existencialismo, ele tem a liberdade, ele tem as responsabilidades de quem ele é hoje. Então é basicamente isso. E daí ele vai acabar o livro assim, que a Bibi já falou, mas reconheço no meu sangue em alvoroço que um sinal de triunfo vem avançando com ela para mim, abrindo caminho desde o fundo do meu terror, atravessando o meu ódio, o meu cansaço, o meu desespero triste. Por isso, nesta hora nua em que escrevo, perdido num distante da cidade, conforta-me pensar, não sei em que apelo, invencível de vida e de harmonia, que não morreu desde as raízes da noite que me cobriu. Então a gente vê aqui, principalmente aqui, ó, abrindo o caminho desde o fundo do meu terror, atravessando o meu ódio, o meu cansaço, o meu desespero triste. A gente vê que tem uma coisa, esse desejo pela vida começa a surgir nele. E seria essa questão da autognose. E, bom, só para finalizar, eu vou comentar. A gente vai ter, então, esse otimismo. Muitas pessoas veem no existencialismo, na verdade, o pessimismo, por todas as questões que eu comentei antes. A vida não tem sentido, angústia, solidão, a gente tem responsabilidades, não sei o que, nossa, é só desgraça. Mas o Sartre, ele não vê um pessimismo no existencialismo. Ele vê, sim, um otimismo e afirma que o que amedronta os que a criticam é única e exclusivamente o fato de deixar ao homem a possibilidade de escolha, a potencialidade de transformação. Então, essa transformação que o Antônio Borralho sofre, ele tem potencial de se transformar. E isso seria a questão do otimismo para o existencialismo. Acabou. Então, Rodrigo, muito boa a tua fala. Só até queria dar uma mini complementação, assim. Não que precise. Do existencialismo, seria, que eu adoro ver, assim, por exemplo, uma faca, ela, antes de nascer, ela já tem um porquê de existir, que seria cortar. Então, a essência para a faca vem antes da existência.
E o ser humano é o único ser, assim, que é o contrário. Não o único, mas é o contrário. A existência vem antes da essência. Primeiro a gente existe e depois vê o porquê. E por isso que a gente tem essa liberdade que vem com a angústia de poder escolher quem a gente é, né? E essa existencialismo vem muito do Sartre, não que ele tenha criado, né? Em 1920, na França, Belle Époque, e a gente vê que se propaga em Portugal, anos depois, muito através do Virgílio. E agora sobre a curiosidade, que é do cinema e a televisão. Essa obra, ela... Pode passar de novo, por favor. Em branco, mas ela virou um filme, né? Uns 40 anos depois, em 1980, e até foi selecionado, não ganhou, mas foi selecionado como o melhor filme estrangeiro. E, além disso, tá ali a capinha, ó, os menininhos, também pode passar. Virou uma minissérie de 4 episódios que passava na TV de Portugal, a RPT, que tem ali a adaptação desse seriado. E na passagem para o cinema, o autor, que foi o Lobo, falou que teve várias dificuldades em literalmente passar esse silêncio que existia, essa austeridade. Então ele teve que fazer estruturas assim, né, do seminário e tal, bem retas, austeras, brancas e pretas, sem muitas cores. E seria isso. E acho que nosso trabalho foi isso. Não sei se algum colega tem mais algum comentário que quer fazer. E ali está o autor, a obra, alguma questão? Não sei mais. E obrigada, professora, por nos assistirem. Eu queria dizer só que é um livro muito bom. E eu queria recomendar mesmo para as pessoas lerem, porque é muito lindo, assim. Essa linguagem foi o que me atraiu bastante, porque todo trecho eu marcava, era incrível, não? Então, quero agradecer ao grupo. Alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário? Fiquem à vontade. Ninguém tem pergunta? Nem comentário? Bom, então eu vou começar da onde o Rodrigo parou, nos meus comentários. O Rodrigo disse que é um livro muito bom e realmente é um livro excelente. E acho que fica muito complicado para um aluno de letras sair, terminar o seu curso sem passar pela leitura do Virgílio Ferreira. Por quê? O Virgílio Ferreira, ele é um dos grandes escritores portugueses, sem qualquer sombra de dúvida. E a gente pode pensar que ele também é uma espécie de escritor revoltado, mas é uma revolta ao avesso. Ele também é um dissidente do primeiro neorrealismo, e o primeiro neorrealismo ele é totalmente ideológico, ele é marxista, socialista. Então, o marxismo ele é materialista por excelência, e o Virgílio Ferreira era extremamente católico, né? E com isso ele é voltado para as questões de justiça, para as questões de humanismo, né? E o neorrealismo primeiro já não lhe traz essa possibilidade. Quem vai trazer essa possibilidade de abertura é o segundo neorrealismo. E ele tem uma coisa fascinante, e para quem não tem ainda tema para fazer o TCC, façam uma comparação entre o Virgílio Ferreira e a Clarice Lispector. Por quê? Porque na base de ambos tem os
os mesmos condicionamentos, têm as mesmas concepções que são do existencialismo. Então, no Virgílio Ferreira, a gente pode pensar que o impensável e o indiscutível, ele está lá, ele subjaz ao próprio pensar, né? E ao próprio sentir. Então, ele trabalha muito nessa zona do indizível e do dizível, e isso ficou muito claro na apresentação do grupo, né? O absoluto e o fato de reduzir, né? Reduzir a realidade. No fundo, é mais ou menos aquilo que faz a Clarice, né? Então, a Clarice, assim, há um mistério atrás do mistério, atrás do mistério, atrás do mistério de tudo que existe, né? E o Virgílio Ferreira faz a mesma coisa, quer dizer, o mistério é o grande tecido daquilo o que ele constrói ficcionalmente. Ele, inclusive, pensa mais para ele o mistério que gera a arte e a própria arte em si são o mundo inicial, quer dizer, o mundo primeiro. Então, para ele, a arte ela está no coração do homem, né? Isso é mais ou menos alguma coisa obsessiva, né? E através dessa ideia, ele tira da realidade significados outros. E um escritor que não tenha passado pela influência do existencialismo, ou não tenha por si só essa concepção de vida, termina passando batido por isso, né? Ele nem sabe, por exemplo, como é que ele pensa sobre as coisas. É o contrário, são as coisas que se pensam dentro dele. Então, para ele, assim, a arte não revela, não há como a arte revelar, ela não explica, mas ela mostra o que ela faz, o que a arte faz é mostrar o lado oculto do homem. E a própria base existencialista dele, ela vem dessa coisa que é o sentir, mas é um sentir do essencial, né? Como é em Clarice Lispector. Então, a base existencialista que está lá, o Rodrigo falou muito bem sobre o existencialismo. Rodrigo deu uma noção muito, muito clara, né? Passou uma noção muito clara do que é o existencialismo. E o Virgílio Ferreira, ele apreende o existencialismo, mas a verdade primeira e última a ligar o ser humano ao mundo é a questão do amor. Sem perder, e é interessante isso, sem perder de qualquer forma o seu engajamento. Desculpe, que é um engajamento diferenciado, não é um engajamento ideológico, mas é o engajamento que traz o mistério de tudo que existe, como na Clarice, que traz o espanto, que traz o sentido íntimo das coisas no ser humano. Claro que com isso ele vai ter uma visão lírica também das coisas, né? Mas ele coloca o romance num cruzamento entre o lirismo, aonde que está o lirismo? Por exemplo, a amizade dos dois meninos antes de acontecer a morte, né, do Gardêncio. Então, assim,
ele está no cruzamento entre o lirismo, entre a reflexão filosófica, que é muito forte, e essa vertente que termina conduzindo essa reflexão filosófica, que é a existencial. Um dos livros mais importantes dele é justamente Amanhã Submersa, e termina trazendo 4 grandes mitos que são mitos da modernidade, né? Quais são os 4 mitos? São ação, erotismo, arte e Deus. Está tudo lá, né? Está tudo, de alguma maneira, lá colocado. Ele procura, e isso é muito clariciano, ele procura o sentido da existência num universo sem sentido. Isso é totalmente clariciano e isso é totalmente existencialista. Então, esse é o Virgílio Ferreira, e que foi muito bem apresentado para nós todos. E, nesse sentido, eu quero... a Natália diz o seguinte: gostei muito do trabalho, gente, parabéns. Então, eu faço das palavras da Natália minhas palavras também. É muito bom, excelente o trabalho que vocês apresentaram, tenho que cumprimentá-los. E quero perguntar, gente, se o grupo todo está aqui. A Jamile, a Stephanie, o Rodrigo, a Bibiana, a Júlia e a Francine. A Francine faz parte do grupo? Sim, prof. Ok. São só esses, né? E todos apresentaram o trabalho. Então, assim, saio muito feliz dessa aula, um nível maravilhoso do trabalho de vocês. As grandes questões do Virgílio Ferreira, que eram questões difíceis, vocês colocaram de uma forma muito tranquila. E então, parabéns pelo trabalho. Se ninguém tem mais nada a perguntar ou a comentar, é isso. Também posso parar de gravar para a gente conversar, mas não quero parar de gravar antes de cumprimentá-los pela beleza do trabalho.